Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Este é o episódio especial JVB, Escolha do Editor. Nestes episódios mensais, nós discutiremos, junto com um dos autores, um artigo de relevância recentemente publicado no Jornal Vascular Brasileiro da SBACV. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bem, pessoal? Muito feliz aí para esse nosso novo projeto, esse primeiro episódio da JVB. Vamos lá? E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Olá a todos, é um prazer estar aqui participando desse episódio. O artigo selecionado pela equipe científica do JVB e do Fogart da Madrugada foi publicado no volume 19 de 2020 do JVB pelos autores Ana Tereza Cavalcante Rocha, Tiago Brito Pinheiro, Paulo Roberto Sampaio Peixoto de Souza e Marco Areias Marques, e tem como título Protocolos de profilaxia de tromboembolismo venoso em hospitais brasileiros, Protev Brasil. Muito obrigado, Dr. Marcos Areias, por abrir espaço na sua agenda para conversar com a equipe do Fogart da Madrugada sobre o seu artigo. Obrigado a vocês pelo convite, prazer é todo meu. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante, que é a profilaxia de embolismo venoso, que é a terceira causa de morte cardiovascular no mundo. Então a gente tem muito a discutir. Tá certo. E, Dr. Marcos, o que motivou então a equipe a realizar o estudo e quais são os principais objetivos do trabalho? O que motivou, na verdade, a principal autora desse artigo, Ana Tereza Cavalcante Rocha, é uma pneumologista da Universidade Federal da Bahia e ela é uma estudiosa do assunto profilaxia do TEV. Ela, talvez no Brasil, seja uma das pessoas que mais entenda desse assunto. E ela tem um trabalho já a longo prazo, várias publicações. Ela está inserida, inclusive, na criação das diretrizes brasileiras do protocolo de profilaxia do tromboembolismo venoso, né? E ela tem vários projetos de comparar modelos de avaliação de risco, ver a situação real do Brasil da profilaxia do tromboembolismo venoso. Então, isso, na verdade, é um dos frutos desse projeto de longo prazo que a Ana tem, né? Só abrindo os parênteses, eu conheci a Ana nessas viagens de congressos internacionais e a gente formou um grupo muito interessante com alguns colegas de outras especialidades do Brasil inteiro e da cirurgia vascular também. E a gente sempre discute muito alguns assuntos relacionados à trombose, mas particularmente a profilaxia. Dr. Marcos, o senhor poderia comentar um pouco sobre o desenho e a metodologia utilizada no estudo? Então, Fábio e Arthur e Luiz, na verdade, o cerne do estudo, na verdade, é a preocupação que muitos de nós temos com a efetividade da profilaxia, né? O tromboembolismo venoso é a doença prevenível que mais mata em ambiente hospitalar, e isso pode, naturalmente, claro, né, levando em consideração das pessoas, mas isso pode ter uma consequência muito grande, inclusive, para a instituição. O cerne do estudo é avaliar se, no Brasil, esses modelos de avaliação de risco, esses programas de profilaxia, se eles estão sendo implementados, se eles estão sendo bem avaliados, se eles estão sendo eficientes. O cerne do estudo é esse. Então, na verdade, esse nosso trabalho aí, que é basicamente da Ana, ele está avaliando se um programa chamado Programa Safety Zone, que é um programa de implementação de profilaxias, de sistema de profilaxias do tromboembolismo venoso em hospitais brasileiros, se ele estava sendo levado de forma correta, né? E aí a gente tem dados muito interessantes que vocês devem ter visto aí. Mas em relação ao desenho do estudo é isso, é avaliar a eficácia desse programa Safety Zone na profilaxia, na implementação da profilaxia de tromboembolismo venoso em ambiente hospitalar. Dr. Marcos, e qual que foi a maior dificuldade na realização do projeto? Na verdade é muito interessante, né, quando eu comecei a escrever isso com a Ana, né, que é um programa, o Safety Zone é um programa que, inclusive, ele é subsidiado em algumas situações, e ela enviou para 132 colegas que eram responsáveis pela implementação do Safety Zone nos hospitais, e recebeu resposta de 50%. Metade dos colegas que implementou sequer respondeu o questionário. E quem respondeu, do número total, só 30% respondeu de forma completa. Isso já é uma dificuldade imensa, ou seja, mesmo naqueles hospitais que isso foi implementado, quando você vai fazer uma reavaliação da ferramenta, a adesão da resposta, que era 1,5, é baixa. Metade dos colegas não respondeu. É isso aí de todas as especialidades, não estamos falando só de vascular e angiologista. Cada hospital, algum colega foi responsável, né?
E as outras dificuldades que a gente tem do projeto é tudo, né? Falta de conhecimento da importância da profilaxia da trombose venosa profunda, da embolia pulmonar, a falta de assistência a esses pacientes quando eles vão de alta para casa, a não adesão dos profissionais por desconhecimento da doença, a não envolvimento de outras especialidades não médicas, mas que trabalham no ambiente hospitalar para ajudar no trabalho, enfim, são diversas dificuldades, assim, mas eu posso dizer que as básicas são essas. Doutor Marcos, a gente tem uma grande variedade de ouvintes e nem todos eles trabalham com profilaxia de TEV. O senhor pode explicar para nós o que é a Safety Zone? Então, a Safety Zone é um programa de implementação de profilaxia de TEV para pacientes clínicos e para pacientes cirúrgicos, né? Essa preocupação vem muito de que, como eu falei no começo da entrevista, a principal causa de morte em ambiente hospitalar prevenível é a trombose venosa profunda, e a principal complicação da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. Então, existe um esforço muito grande, já há alguns anos, de diversas entidades, da própria indústria farmacêutica, de diversos colegas nossos, em tentar diminuir esse número. E por incrível que pareça, mesmo com a implementação desses projetos, esse número não vem se modificando, muito em parte por gravidade da doença, por complexidade dos pacientes, por tratamentos mais invasivos, por não extensão da profilaxia pós-alta, principalmente no paciente clínico, mais do que até no paciente cirúrgico. Então, assim, o objetivo do Safety Zone é implementar um programa que esses números possam mudar, que você possa beneficiar o paciente e a instituição, evitando essas complicações agudas e crônicas da trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Doutor Arias, quais foram os principais resultados encontrados pelo grupo no estudo? Você poderia comentar um pouco? Nossa, na verdade, o que eu acho que é o principal resultado, né, nos programas de profilaxia, isso eu estava recentemente comentando com um colega nosso, Ivan Casella, que vocês devem conhecer, que já foi, acho que até a personagem aqui do Frêmito, né? É que tem muita coisa para fazer, né? Falta política governamental, nacional, estadual, municipal, falta política societária das sociedades médicas envolvidas e não médicos também, falta o conhecimento da importância da profilaxia, da importância de salvar vidas, a importância inclusive econômica para as instituições, salientando mais uma vez que é a principal causa de morte prevenível no ambiente hospitalar. Então, é um foco importantíssimo, né? Eu acho que falta política em todos os níveis, desde governamental a privado, societário e institucional das redes hospitalares responsáveis. Doutor Marcos, de acordo com as recomendações do CHEST, a responsabilidade pela tromboprofilaxia não é apenas do médico, mas sim do hospital. E concordante com isso, foi demonstrado no artigo que a participação da instituição, a presença de uma equipe multidisciplinar e somado a um programa de educação continuada são primordiais para permitir uma implementação efetiva do plano de profilaxia. Na prática, como viabilizar esse projeto dentro da instituição e qual o papel do cirurgião vascular dentro desse sistema? Bom, assim, eu acho, sem dúvida, a profilaxia de trombose, isso cada vez mais definitivo, é multidisciplinar, inclusive em áreas não da saúde, inclusive administrativo, né? Se você tem um gestor e que você convença ele que isso é importante, a ação dele em facilitar a ação da equipe médica, e quando eu falo equipe médica, envolve os profissionais não médicos também, a desenhar esse projeto e aplicar na instituição. Precisa de médico? Sim. Precisa de enfermagem para cuidar do paciente, cuidar da dispensação da medicação, do cumprimento do horário correto da medicação, da cobrança da mobilidade do paciente, enfim. Precisa de fisioterapeuta para movimentar esse paciente, para comprar a briga do gestor de que isso é importante. Precisa de farmacêutico clínico, que é a pessoa que pode mais ajuda ao médico a definir a necessidade, a contraindicação da profilaxia medicamentosa. Enfim, é um trabalho multidisciplinar. O papel do cirurgião vascular, do angiologista, é o papel de liderar uma equipe dessa, junto ao gestor, junto ao hospital, a demonstrar a importância, né? O médico precisa demonstrar a importância, e como a gente está no ambiente de cirurgião vascular e angiologista, a gente precisa demonstrar a importância disso e ele precisa liderar isso dentro da sua instituição, né? Cuidando não só dos seus pacientes, mas dos pacientes dos nossos colegas também. Doutor, no estudo, apenas um pouco mais da metade dos hospitais avaliados possuía prontuário eletrônico. Essa é uma realidade em muitos hospitais do nosso país, principalmente no SUS.
Sem o prontuário eletrônico, as padronizações são muito mais difíceis. O senhor acredita que esse é um fator que pode comprometer a implementação de um sistema eficiente de profilaxia? O prontuário eletrônico ele ajuda demais, né? Em algumas instituições você não consegue entrar na prescrição se você não responder se vai fazer profilaxia ou não do seu paciente. Se você não for fazer, você tem que explicar o porquê, senão você não consegue nem fazer a prescrição. Agora, a ausência do prontuário eletrônico não é uma desculpa para você não ter, né? Alguns hospitais aqui no Rio que tem prontuário eletrônico, mas não tem a questão da profilaxia inserida nesse prontuário eletrônico, existe uma equipe ou de enfermagem, ou de farmacêutico clínico, que com um papelzinho, cada paciente que interna, ele preenche o papel e anexa o prontuário, entendeu? Claro, o prontuário eletrônico facilita demais, que é uma ferramenta muito prática e te guia e te orienta, inclusive te alerta se você, por acaso, esqueceu de decidir pela profilaxia do seu paciente ou não, mas não é um impeditivo que a gente possa considerar que é inviável. Não, você tem como fazer com o prontuário sem ser eletrônico também. Doutor Areias, um outro fator limitador com relação à adesão ao preenchimento do protocolo, apontado pelo estudo, é a falta do bloqueio automático no prontuário eletrônico, ao não ser realizada a prescrição da tromboprofilaxia, como o senhor tinha comentado. Além disso, quais outras estratégias o senhor recomendaria para aumentar ainda mais a inclusão dos pacientes em um plano de profilaxia? Eu acho que a criação nas grandes instituições de uma equipe, assim como existe a equipe de infectologia que vai avaliar a questão da prescrição da antibiótico terapia, a gente tem que ter em grandes instituições, acima de, vamos botar aí 100 pacientes, uma equipe de orientação da profilaxia do tromboembolismo venoso. E aí a gente precisa liderar essa equipe, os cirurgiões vasculares e os angiologistas precisam liderar essas equipes e fazer vigilância cerrada e plano de educação continuado. Existem trabalhos mostrando que quando você institui a profilaxia, programa de profilaxia, alguma ferramenta de profilaxia, ela é muito efetiva no começo, mas se você não tiver vigilância constante, cobrança e educação continuada, essa prescrição automaticamente cai com o tempo, por esquecimento ou por acomodação. Então, a grande ferramenta, eu acho que é alguém liderar a criação de comissões específicas para a prevenção do TEV, lideradas de preferência por nós, e com educação continuada de vigilância cerrada, multidisciplinar. Sim, doutor, porque a gente vê na prática seria absolutamente inviável que a equipe de cirurgia vascular do hospital fosse responsável por avaliar cada paciente na indicação de profilaxia, o que fazer, né? Então, essa iniciativa aí de criar uma equipe, um time só para isso é bem interessante. Doutor Areias, alguns trials já evidenciaram benefício em estender a tromboprofilaxia após a alta para os pacientes de maior risco. No entanto, foi observado no trabalho que a principal limitação na implementação do protocolo foi justamente na manutenção da profilaxia após a alta hospitalar. O senhor acredita que a falta de atualização científica possa ser um dos grandes vilões nesse aspecto? Com certeza, o Fábio é um dos grandes vilões. O outro grande vilão no nosso país, especificamente, é a dificuldade financeira, né? As instituições teriam que dispensar. Aqui no Rio de Janeiro, o INCA e o INTO, eles dispensam a profilaxia prolongada, porque são doentes já sabidamente de alto risco, mas a questão de você justificar a não dispensação para a extensão da profilaxia pós-alta, existem vários estudos de farmacoeconomia mostrando que, na verdade, se você fizer bem feito, você economiza muito dinheiro. Só para te dar um exemplo, um paciente nos Estados Unidos que tem um episódio de TVP embolipulmonar, ele custa em média 12 a 15 mil dólares por ano. 30% desses pacientes 18% dos pacientes reinternam nos 30 primeiros dias, adicionando um custo maior de 10 mil dólares. Então ele passa a custar 25 mil dólares por ano. O gasto do sistema de saúde americano com o tratamento da TEV, complicações agudas e complicações crônicas, chega à casa dos bilhões de dólares, né? Então, os estudos de farmacoeconomia mostram que, se você dispensar, você vai ter um gasto maior agudamente, mas você vai evitar as complicações agudas e crônicas. A longo prazo, você vai economizar muito mais, mas aí falta política de saúde, né? Interesse das instituições. Naqueles hospitais aqui no Rio, por exemplo, o INTO e o INCA, que trabalham de fato com pacientes sabidamente de altíssimo risco, eles já entenderam isso e isso já é feito. Mas isso teria que ser extensivo em outras situações também, em outras instituições hospitalares também.
Doutor, outro ponto ressaltado no trabalho foi que os hospitais participantes eram, na sua maioria, instituições com mais de 100 leitos, o que constitui, ainda segundo o artigo, menos de 20% dos hospitais no Brasil. O país é enorme, os hospitais são muito heterogêneos. Quais as principais estratégias que devem ser utilizadas para permitir a instalação de planos de profilaxia de TEV em hospitais menores? Ô, Arthur, eu acho que é política, é estratégia política. É algum representante societário nosso, ou cassista, chegar em algum gestor público ou privado, né, e explicar a importância do tema. É a doença que mais mata, é prevenível, você está salvando vida, você está economizando recurso para outras áreas da saúde que também precisam de mais. Então, eu acho que é político, a questão é política, assim, é tomar a frente do negócio e fazer política a nível institucional, tanto público quanto privado. E a outra, a educação médica continuada, explicar a importância na classe médica e nas classes não médicas da importância do assunto. E isso leva, a longo prazo, a pressionar, vamos dizer assim, os gestores públicos e privados a fazer isso nas suas respectivas áreas de atuação. Doutor Marcos, e aproveitando que o senhor comentou dessa parte dos gestores, a publicação evidencia claramente que o Brasil ainda está longe de possuir esse sistema hospitalar uniforme, né, e com índice de aplicação de tromboprofilaxia próximo do ideal. Então, quais seriam as principais estratégias que os gestores deveriam tomar, seja de rede pública ou privada, para que poder reverter essa situação? Eu acho, talvez até inverter um pouco o raciocínio no sentido seguinte, eu acho que a gente é que tinha que fazer programação e políticas da especialidade para chamar a atenção desses gestores, né? Acho que tem que partir da gente. Independente de críticas que a gente possa fazer aos gestores públicos, a gente sempre está com muita crítica a isso, né? A gente tem que olhar para dentro e falar assim, não se faz porque também talvez a gente não esteja chamando a atenção da importância, né, do assunto. Então, eu acho que é uma interação. A gente tem que criar mecanismo de chegar a esses gestores, explicar a situação e tentar, aos pouquinhos, reverter, mostrar para ele a importância do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de economia, dos subsídios, dos recursos da saúde, né? E o senhor acha que, então, por exemplo, como o senhor citou, aquela criação das comissões, partindo, então, da própria equipe, para, então, levar o problema ao gestor, e, enfim, para ele pesquisar mais sobre o caso? Sim, mostrar. Existe muito, uma coisa que a gente não tem muito hábito de estudar, mas existe muito artigo publicado, sobre artigos de farmacoeconomia, né? E daí a importância, por exemplo, da equipe ser multidisciplinar. O farmacêutico é uma profissão que está habituada a olhar esses estudos. E os estudos de farmacoeconomia, eles são muito claros do ponto de vista econômico. Se a gente não sensibilizar pela importância do assunto do ponto de vista humano, de poupar vidas, de poupar complicações das pessoas, a gente pode sensibilizar do ponto de vista financeiro, né? No bolso, talvez a sensibilidade seja até maior do ponto de vista prático, né? Isso vale a pena, inclusive, incluir outras especialidades, outras profissões não médicas, mas que atuem na área de saúde para trabalhar junto a esses gestores públicos e privados na implementação disso tudo, né? Existem trabalhos em hospitais assim muito interessantes. Algumas grandes redes do Rio tem gente já muito preocupada com isso. Programas com educação médica continuada frequente, programas muito rígidos, e quando esse programa falha, existem reuniões para avaliar essas falhas. Já existe muita gente preocupada com isso em São Paulo, nas grandes capitais, sem dúvida nenhuma. Agora, como você falou, o Brasil é gigantesco, heterogêneo ao extremo, sistema de saúde que não é tão eficiente, tanto na sua rede primária, quanto na secundária, quanto na terciária. Então, com certeza é um desafio maior, mas pequenos exemplos já existem e funcionam bem. Eu acho que assim, né, doutor Marcos, é o inverso da comissão de infecção hospitalar, né, assim, enquanto a comissão de infecção hospitalar tenta segurar a prescrição, a CPTEV tem que fazer o inverso, né, tem que pedir para prescrever, as pessoas esquecem que a doença existe ou prescreve subdose. Eu queria perguntar para o senhor um pouco sobre a profilaxia mecânica, porque é outra barreira, né, assim, as meias de compressão graduada simplesmente não se acha em todos os hospitais, muito menos ainda a calça de compressão pneumática ou a compressão da planta do pé. Como é que o senhor vê isso e como é que a gente pode resolver esse problema? A profilaxia mecânica, ela é o que a gente tem à mão quando a profilaxia farmacológica é contraindicada. Então, se a gente cria uma comissão dessa, a gente tem que estar preparado para trabalhar com a mecânica também.
E você tem toda a razão no que você falou. Ela é totalmente... se a farmacológica já é, muitas vezes, subprescrita ou prescrita com subdose, como você muito bem falou, a mecânica, então, isso piora muito, né? Existe uma coisa interessante que assim, as especialidades clínicas, de uma forma geral, elas tendem elas prescrevem mais profilaxia do que as especialidades cirúrgicas. Na verdade, existem vários trabalhos mostrando que os clínicos tendem a pecar em fazer profilaxia até a mais naqueles pacientes que não precisam, farmacológica, principalmente naqueles pacientes que não precisam, e o cirurgião peca ao contrário, ele não faz nos que precisam muito, né? E se a gente tem pouco conhecimento da farmacológica, quando a gente vai falar da mecânica, isso piora muito, né? Tem muito colega nosso, isso não é nenhuma crítica, é uma constatação, que simplesmente nunca prescreveu a mecânica. Ele não pode usar a farmacoprofilaxia, assim fica, né? E no sistema público é muito difícil achar isso, né? Tanto a bomba de compressão pneumática quanto a dispensação de meia elástica, né? É um problemão, sem dúvida nenhuma. É uma outra frente que a gente teria que atuar bastante. Doutor Marcos, o senhor publica assiduamente no JVB, além de ser revisor para as publicações. Qual, na sua opinião, é a importância de valorizar a ciência no Brasil e de que maneira os colegas vasculares que ainda não publicam, mas têm interesse, deveriam iniciar? Fábio, olha só, eu encontrei uma vez o Winston, numa viagem lá fora, sentei do lado dele para assistir uma aula e comecei a conversar com ele, puxar assunto, né? A gente começou a conversar sobre o JVB. E aí ele, nesse dia, eu tinha publicado, se não me engano, 2 artigos só como coautor no JVB. Esse dia ele se virou para mim e falou assim, você trabalha na escola universitária e não publica. Por que você não faz um editorial para mim? Eu tô meio susto. Eu falei, eu fazer um editorial para você? Eu fiquei meio assustado. Eu falei, mas eu não sei se você fazer ele. Bom, uma hora você vai precisar começar, né? E aí eu fiz o editorial, se não me engano, em 2010, sobre os novos, na época chamados de novos anticoagulantes, NOACs ainda, né? Hoje já são os DOACs. E ele gostou, me ajudou, formatou o meu artigo, revisou o meu editorial. E a partir daí eu virei um entusiasta da publicação do JVB. Eu sou entusiasta do JVB. Eu acho que, antes de tudo, tem que existir informação nacional, números brasileiros de problemas reais da nossa especialidade, né? Então, assim, a gente se baseia naturalmente nos números americanos e europeus, que têm números de publicações infinitamente maior, mas a nossa realidade é completamente diferente. E mais, como o Luiz falou, o nosso país são várias regiões que pode considerar países diferentes com realidades diferentes. Então, números nacionais, estatísticos, características de população, é tudo muito diferente aqui. Então, eu sou entusiasta de publicar no JVB, porque a gente precisa ter ciência nossa, mesmo que ela não seja trabalho, ensaio clínico randomizado, prospectivo, duplo cego, enfim, como deve ser feito, que faça esse trabalho de revisões e avalie os erros, avalie os benefícios, avalie uma característica dos nossos hospitais, da nossa população. Eu sou entusiasta. Hoje em dia, eu acho que mais do que publicar, eu fico feliz porque eu estimulei muita gente a publicar. Tem muito trabalho que eu assim, de certa forma, eu dei um empurrão, da mesma forma que o Winston um dia me empurrou em 2010. Hoje eu fiquei mais velho, eu também tento empurrar algumas pessoas, tá? Mas eu acho que a ciência nacional tem que existir dentro das nossas possibilidades. Eu brigo muito lá, por exemplo, numa das universidades que eu trabalho, em vez de fazer, eu combinei, olha, em vez de você fazer um TCC, que na verdade quase ninguém vai ler, só eu e mais um vai ler, por que você não publica no JVB? Aí passou a ser a regra publicar no JVB e não fazer um TCC que ninguém lia. E um dos trabalhos, dos primeiros saiu, foi sobre alopecia em paciente anticoagulado, que é um problema, quem lida com ambulatório de anticoagulação como eu, é um problema muito comum. Não é grave, como a embolia pulmonar, mas é um problema muito comum que aflige muito, especialmente os pacientes do sexo feminino. Então, eu sou entusiasta, eu acho que a gente tem que escrever, estimular, eu tenho muito prazer em ajudar o Winston quando eu posso e sempre ajudarei. No início do ano, a gente entrevistou o professor Arno, e aí, revisando o currículo do professor, a gente encontrou lá um artigo sobre chikungunya, e aí gerou curiosidade, a gente perguntou para ele de onde esse artigo sobre chikungunya, e ele citou o senhor, Dr. Marcos. Eu lembro. Eu assisti. No mundo privado, né, o Arno é meu chefe, e na verdade, esse artigo foi mérito dele. Eu escrevi o artigo, mas o mérito é dele. Ele fala que é meu, mas eu posso dizer para vocês que é dele. Porque ele foi o primeiro a reparar que os pacientes com chikungunya, tá vindo muito paciente de chikungunya aqui com muito edema. Tá demais. E aí a gente acabou, fez um relato de caso, né? Trombose,
e chikungunya. E é interessante, o Arthur, que o Ramacciotti, 2 anos depois, faz um trabalho de elevação de dedímero nos pacientes com Zika e com chikungunya, cita esse nosso trabalho, e hoje o trabalho do Ramacciotti com Zika e chikungunya é citado em trabalhos de Covid, como infecção viral elevando dedímero e associada a TVP e hemolyse pulmonar. Então, um pequeno relato de caso brasileiro lá em 2017 gerou alguma repercussão, e é por isso que eu sou entusiasta. A gente tem coisas nacionais para fazer. Né? Até, por exemplo, a chikungunya é uma coisa nossa, né? Então a gente tem que dominar esse assunto também. Né? Tá aí um bom exemplo do que como vale a pena publicar, né? Mesmo que sejam relatos e trabalhos menores. Com certeza, o Arthur, esse artigo da chikungunya, ele foi um relato de casos simples. A gente, na verdade, fez 3 artigos sobre chikungunya, mas tudo relato. De um caso só, não foi nem série de casos. Um de enfedema, um de trombose, e o outro até me fugiu agora. E trouxe repercussão no ResearchGate, que é uma espécie de rede social de artigos. Alguns colegas do estrangeiro me abordam perguntando, e aí você vai criando uma rede de contato muito interessante. Né? E, curiosamente, esse relato do chikungunya é o primeiro do mundo. Apesar da chikungunya não ser originária do Brasil, né, ela vem lá de África, migrando via Europa, ele foi o primeiro relato mundial de trombose diretamente associado à chikungunya. Por isso, um pequeno relato de caso, posso dizer até bobo, rápido, fácil de fazer, gerou só coisa positiva. Né? Dr. Marcos, foi uma grande honra para nós receber o senhor aqui, poder conversar um pouco sobre profilaxia, exaltar a JVB. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final, deixar seu contato, fica à vontade. Eu queria primeiro parabenizar vocês, essa ideia de vocês é espetacular. Eu já ouvi alguns áudios de vocês. O primeiro que eu vi foi do Arno, que é meu chefe, eu tenho que fazer honra ao chefe, né? Mas eu também queria agradecer alguns colegas que, na verdade, eu posso dizer que nessa estrada da trombose, assim, a trombose me trouxe bons colegas, excelentes amigos, e a gente tem uma rede de solidariedade, a gente pode dizer assim, de publicação, de aula, de compartilhamento de informação, muito bacana. E se vocês me permitirem, eu queria citar alguns nomes aqui, porque são pessoas que me ajudaram muito e eu também, dentro do possível, tento ajudar. Alguns colegas da nossa especialidade, claro que vocês conhecem, né, o Adilson Páscoa, lá aqui de São Paulo, o Alcides Araújo de Brasília, o Fabiano Erzini do Paraná, o Marcelo Burrian de São Paulo, o Eduardo Ramacciotti, Ivan Casella também de São Paulo, alguns colegas de outra especialidade, Marcos Reni, oncologista do Rio, a Maria Chiara, clínica aqui do Rio, o Eduardo e Rogério Sade, dois irmãos intensivistas de BH, Edson Paiva, Júlio César, clínicos de São Paulo, enfim, André Malavasi, ginecologista obstetra de São Paulo, uma rede de colegas que, assim, por conta da trombose, se ajuda muito, publica junto muito, trabalha junto muito, faz aula muito junto, faz eventos muito juntos, e isso fez com que todos nós crescêssemos. A amizade, a solidariedade entre colegas, isso pode ser fundamental para impulsionar, inclusive, entre outras coisas, esse tema. Tá? E também, agradecer às equipes que trabalham comigo nos meus hospitais, que muitas vezes eu, para estar escrevendo alguma coisa, tem gente atendendo para mim, tanto no Pedernest, que é o Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, quanto do Gafre, que é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. São pessoas que também sempre me ajudam, nem que sejam indiretamente, além de ajudar do ponto de vista prático, de fazer um trabalho e tudo, mas que me ajudam, permitindo que eu possa estar lá dentro, às vezes só trabalhando em cima desses pequenos projetos. E agradecer, obviamente, a vocês pela oportunidade. Fiquei muito feliz de participar, porque eu acho esse projeto de vocês espetacular. Nós que agradecemos, Dr. Marcos Areia, pela sua participação. E chega ao fim mais um episódio especial JVB, escolha do editor do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Não deixe de participar dos eventos da SBACV e ler o Jornal Vascular Brasileiro. Você pode acessar a revista pelo site jvasquebras.org ou por sbacv.org.br e clicar no link da revista. Mande o seu feedback, entre em contato e envie suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.catheter@gmail.com.
Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.